Olá, o Jornal Câmara começa agora. Na edição de hoje, você acompanha os destaques da sessão ordinária dessa quarta-feira, 9 de outubro. O Jornal Câmara está no ar. Na sessão ordinária de hoje, foi pauta na tribuna a necessidade da ampliação de cirurgias eletivas. Nessa manhã nós usamos a tribuna desta casa, fizemos algumas cobranças ao governo do estado em relação a algumas problemáticas existentes na nossa cidade. Cobramos em relação às cirurgias eletivas de alta complexidade, essas cirurgias não são feitas em Mossoró. Existem pessoas desde janeiro aguardando na fila, no sistema, que o próprio Tarcísio Maia foi quem colocou, esperando que Natal chame para fazer essas cirurgias. Inclusive, tem pessoas no Tarcísio Maia hoje internadas, pessoas de terceira idade, aguardando também que Natal chame, porque as cirurgias que estão nessas dependências que nós estamos falando, são exatamente as de alta complexidade que não fazem na cidade de Mossoró. Está chegando o feriado de 12 de outubro, Dia das Crianças. Os parlamentares reforçam a importância dos investimentos na área da educação e na valorização da infância. Olha, a gente já tem o campo do futebol Peixeirão Clube, que é ali na Rua 6 de Janeiro, depois da UPA, que há muitos anos que a gente já vem com esse trabalho. E agora fizemos esses carrinhos para brincar com a Semana da Criança, ou seja, o mês da criança, brincando especialmente na zona mais periférica, quando as crianças são mais pobres, não têm condições de pagar esse trenzinho. A gente inventou e estamos atrás de parcerias aqui. Vamos ver se a gente consegue parceria com o município, com alguma pessoa que queira nos ajudar nesse sentido, que a gente montou esse carrinho, mas é um custo alto. A gente está cedendo para a criançada que não tem condições de pagar, é gratuito, a gente está levando peixeirão nas escolas. Além de já ter essa modalidade lá com futebol, capoeira, essas coisas, e agora, como vocês podem ver aí, que a imagem passou, com essas criançadas brincando nesses carrinhos do Peixeirão. Então, para a gente é muito importante isso aí, e a gente acha um caminho muito interessante de trazer, envolver as crianças com esporte, com brincadeiras, com palestra, na forma da educação, que é a maneira de você tirar do mundo do crime da criança, que eu acho é essa. O vereador Zaniel Mesquita falou sobre o número de cirurgias vasculares realizadas pelo Hospital Regional Tarcísio Maia. É muito preocupante a situação dos pacientes que encontram-se internados no Hospital Regional Tarcísio Maia, aguardando essas cirurgias vasculares, pessoas que estão acometidas de diabetes descompensada e que precisa de uma forma ou de outra ter aquele seu membro consertado, seja com cirurgias ou não. Então, a situação que hoje nós temos, poucos cirurgiões vasculares. Inclusive, eu quero adiantar que amanhã, quinta-feira, estaremos em Natal em uma reunião para ver a possibilidade de aumentar o número de cirurgiões vasculares para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Todos nós sabemos que o paciente, quando diabético, ele precisa de um tratamento. Esse tratamento, ele inicia lá na unidade básica de saúde. Só que nós podemos acompanhar muitas vezes a falta de insulina, a falta de medicamento, do qual a alimentação que não é adequada, vindo esse paciente a descompensar a sua diabetes, ficando com a hiperglicemia, tem os ferimentos e esses ferimentos, por suas vezes, demora muito a sarar. E nós estamos vendo a necessidade de ampliar o número de cirurgias desse tipo, cirurgião vasculares no Hospital Regional Tarcísio Maia. Nós não temos o cirurgião vascular. No bairro Dom Jaime Câmara, a população reivindica a intensificação de limpeza das ruas. Hoje a equipe da Vale Norte foi naquela limpeza de capinagem nas avenidas principais no conjunto Nova Vida. Esse trabalho foi uma solicitação do nosso mandato. E também a terraplanagem, que vai iniciar essa semana ainda, lá na estrada da Barrinha dos Nel, foi a indicação do nosso mandato e um pedido da população. Então o nosso trabalho está continuando, está acontecendo, que isso que é importante para a população. Não é fácil, mas a gente está fazendo a nossa parte.
Na comunidade rural de Jurema, a falta d'água continua preocupando a população. Uma comunidade muito carente que precisa não só da questão da água, mas de tantas outras situações a serem resolvidas. Mas hoje nós estivemos recebendo aqui Zé Menino, que é líder comunitário de lá, que traz essa reivindicação, que há dias aquela comunidade sofre com o poço quebrado, sofre com o problema do dessalinizador, e nós utilizamos hoje aqui o momento na Câmara para cobrar, já fizemos a indicação e vamos acompanhar no pé da obra para que o mais rápido possível a Prefeitura possa fazer esse conserto e aquela comunidade possa ter o seu problema de água acabado e o abastecimento restabelecido. O Jornal Câmara vai para um rápido intervalo, voltamos já com mais os destaques da sessão. É responsabilidade da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, adotar e implementar os exames antidopagem em território nacional. O controle de dopagem, para ser válido, deve seguir alguns procedimentos obrigatórios regidos pela Agência Mundial Antidoping, o ADA, na sigla em inglês. O primeiro passo é a seleção do atleta. Essa etapa é definida pela autoridade de teste, no caso, as federações internacionais de cada modalidade ou, no Brasil, a ABCD. A escolha do atleta deve seguir alguns critérios pré-determinados. São eles: classificação do atleta na competição, sorteio e indicação. Em geral, a indicação do atleta é movida por suspeita de doping, em casos de desempenho extraordinários ou pela simples decisão da autoridade de teste. Os atletas podem ser escolhidos para testes surpresa quando estão fora de competição. Nesse caso, eles podem ser testados até em casa. O segundo passo é a coleta do material biológico, que pode ser uma amostra de sangue ou urina. Nessa etapa, entra em ação o escolta, um funcionário treinado pela ABCD que terá as seguintes responsabilidades: identificar o atleta escolhido para o exame, notificar o atleta, conduzir o atleta até a estação de controle de dopagem, local onde o atleta fará a coleta das amostras biológicas. Uma vez na estação de controle de dopagem, o atleta passa a ser atendido por um oficial de controle de dopagem, no caso de coleta de urina, ou por um oficial de controle de sangue. O atleta, então, colhe sua urina ou tem o sangue devidamente coletado, nesse caso, seguindo-se todos os procedimentos do padrão internacional de testes e investigações. Encerrada a coleta, inicia-se o processamento da amostra. Nessa etapa, o atleta escolhe o kit de armazenamento que irá abrigar as amostras A e B. O próprio atleta lacra o kit e preenche o formulário de identificação. É importante ressaltar que o kit que vai para o laboratório acreditado que irá analisar a amostra não contém a identidade do atleta. Ela é preservada durante todo o processo. No kit, há apenas um código cuja identidade só é conhecida pela autoridade de teste. O passo seguinte é o envio da amostra para o laboratório. A partir daí, a amostra deixa de estar na presença do atleta. Tem início, então, um processo chamado de cadeia de custódia. Algumas exigências devem ser cumpridas durante a cadeia de custódia. Detalhes como a temperatura da amostra no envio ao laboratório e o prazo de entrega devem ser respeitados para que o exame tenha validade. Qualquer problema durante a cadeia de custódia pode invalidar o resultado do exame. A próxima etapa é a análise da amostra pelo laboratório. A amostra A é analisada e a B é guardada para o caso de exigência de uma contraprova. Na América do Sul, apenas o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, LBCD, no Rio de Janeiro, é acreditado pela UADA para fazer análises de amostras de testes antidoping. Ele pode atender tanto a ABCD quanto organizações nacionais antidopagem de outros países. O passo seguinte é o gerenciamento de resultados. Em caso de um resultado analítico adverso, ou seja, quando foi detectada na análise alguma substância proibida pelo Código Mundial Antidoping, a ABCD é comunicada e inicia-se o gerenciamento de resultado. Então, o último passo do processo é iniciado, que é o julgamento do atleta. No Brasil, isso é feito pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Se for condenado, o atleta recebe uma punição que pode ser advertência, inelegibilidade por períodos que podem variar de 2 a 8 anos ou até mesmo o banimento do esporte.
Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Câmara. Durante a sessão de hoje, 9 de outubro, foram lidas as emendas elaboradas pelos vereadores para a Lei Orçamentária de 2020. O vereador Rondinelli Carlos falou sobre as emendas para a instalação de câmeras de vídeo monitoramento e pavimentação de ruas nos conjuntos abolições. O nosso mandato apresentou 4 emendas. Dentre elas, nós podemos destacar a que trata sobre as questões relacionadas ao vídeo monitoramento, para que possamos ter uma sensação de segurança melhor na cidade. A região dos Abolições, numa reunião que tivemos com os moradores, foi sugerido essa proposta. Nós trouxemos a ideia dos moradores para o plenário da Câmara Municipal, apresentamos e agora estamos acompanhando a leitura em plenário. Câmeras de vídeo monitoramento para a cidade de Mossoró, em especial para a região dos Abolições. O vereador Lécio do Frango também falou sobre as emendas enviadas para votação. Esse ano nós mais uma vez apresentamos várias emendas, para muitas comunidades, para a redenção, integração, área de lazer para o Parque das Rosas, pavimentação para o Redenção, para pavimentação, uma casa para uma construção para casa para mulheres vítimas de violência. Não é a primeira vez que eu coloco essa emenda. Infelizmente, já 2 vezes já foram derrubadas. E vamos colocar mais uma vez, que nós sabemos o quanto as mulheres são violentadas e não tem nenhum amparo para ir. E aí nós queremos construir essa casa para que essas mulheres tenham um apoio. Também para os movimentos LGBTs. Nós sabemos o quanto sofre o movimento LGBTs também, vítima de violência. Então nós temos esse desejo de construir uma casa para esse movimento. Nós construímos também uma área de lazer para o Promorar. Então são várias emendas que nós apresentamos hoje aqui na Câmara Municipal. O vereador Raério falou sobre a importância das emendas para a população. Nós colocamos algumas emendas, Espero que a casa possa aprovar as emendas, que não derrube todas como o ano passado. Colocamos algumas emendas para a Pousada das Termas, por exemplo, de pavimentação, Três Vinténs, o Itatiaia, uns conjuntos que hoje já tem. A Pousada das Termas tem mais de 25 anos, mas não tem um calçamento. Também colocamos uma área de lazer para o conjunto novo, que é o Antônio do Rosário, no Alto da Pelona, a pavimentação também, e o acesso às estradas de zona rural, o esporte, então incentivo ao esporte em Mossoró. Espero que os nossos colegas vereadores possam aprovar essas emendas e a prefeita possa executar. A votação das emendas acontece próxima semana e a população é convidada a participar. As emendas finalizou o prazo de apresentação dia 2, mas até o dia 2 já tinha apresentado quase 70 emendas. Agora está sendo lido hoje e a próxima semana vai ser votado. Então nós esperamos que vocês que nos contribuiu para que essas emendas fossem elaboradas, possa também acompanhar através das redes sociais. Agora vamos esperar apenas a votação em plenário. E é importante que vocês acompanhem para saber qual é o vereador comprometido, que realmente está votando de acordo com as necessidades e interesses da população, como aqueles vereadores que não estão nem aí, que vão poder passar na sua porta. Então, a gente quer esse reforço de vocês para que a gente possa ter êxito nessa aprovação dessas emendas. Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Câmara. Se você quiser rever as nossas reportagens ou acompanhar a nossa programação, acesse mossoró.rn.leg.br. Estamos também no YouTube, TV Câmara Mossoró. Obrigada pela sua audiência, excelente noite. Tchau.